E aí pessoal, Nicolas do canal Reformável aqui, e hoje nós vamos falar da Tumba da Aniquilação, uma das aventuras mais clássicas, a sexta aventura lançada para D&D quinta edição. Essa aventura na verdade é como se fosse um remake de uma aventura clássica chamada da Tumba dos Horrores, que foi criada por Gary Gygax e é considerada uma das mais difíceis de todo o D&D. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Nas conversas nas ruas e nas tavernas, ela tem sido chamada de a Maldição da Morte, uma doença perdida que aflige todos os que já foram ressuscitados dos mortos. As vítimas tornam-se mais magras e fracas a cada dia, lentamente, mas de forma constante, deslizando em direção à morte que uma vez negaram. Quando eles finalmente sucumbem, não podem mais ser trazidos de volta, e tampouco alguém pode, independente de ter recebido esse milagre no passado. Templos e estudiosos da magia divina não conseguem explicar uma maldição que afetou toda uma região e possivelmente o mundo inteiro. A causa disso é um artefato necromântico chamado de o Fomentador de Almas, localizado em algum lugar perdido na península de Shult, uma misteriosa ilha ao sul rodeada de montanhas e sufocada por florestas tropicais. Dentro dessa clássica aventura, os seus jogadores vão ser mandados para a ilha isolada de Shult, que é uma península ao sul da região de Forgotten Realms, e nessa ilha eles vão ter que descobrir um mistério de uma maldição que está chamando as pessoas que um dia foram revividas de volta para a morte. Tudo começa quando uma NPC chamada Syndra Sylvain, que é uma arquimaga, convoca os jogadores com uma carta, chamando eles para ir lá na casa dela. Quando eles se encontram com a Syndra, ela vai falar de todas as suas aventuras e que em uma delas ela foi revivida por um companheiro de equipe. Só que nos últimos dias, semanas ou até meses, depende de como vai ser a introdução, ela sente novamente a morte chamando ela, tanto que o seu aspecto parece mais magro, ela parece um pouco mais adoentada. Quando os aventureiros aceitam essa missão, a Syndra automaticamente teleporta eles para o porto de Nyanzaru, onde nós temos início no nosso primeiro capítulo. O Porto Nyanzaru vai ser a base de operações do seu grupo, vai ser lá onde eles vão comprar e vender, descansar, negociar, e esse porto serve como se fosse uma fortaleza onde o grupo vai ter que voltar várias outras vezes até terminar essa missão. Esse porto é gigantesco, não perde para nenhuma cidade ali do reino de Forgotten Realms, e ela tem 30 pontos de interesse onde seus personagens vão poder interagir e até mesmo uma corrida de dinossauros que acontece semanalmente nessa região. Falando de dinossauros, eles estão tão incorporados na sociedade que eles servem como montarias ou animais de carga, então não é incomum você encontrar tiranossauros carregando cargas ou pessoas montando em cima de um. O porto de Nyanzaru é comandado por 7 príncipes mercadores e tudo que os personagens comprarem vai direta ou indiretamente passar por esses nomes. As decisões deles têm peso de chefes de estado e eles mandam e desmandam tudo que acontece dentro do porto de Nyanzaru. O único critério para ser considerado um desses 7 príncipes é ser um dos 7 mais ricos dentro da península de Shult. Então cabe aos aventureiros se relacionar bem com essas pessoas. Dentro da península de Shult também existem 7 facções, algumas de alinhamento bom, outras com atitudes duvidosas, e vai caber ao grupo se relacionar bem com cada uma dessas facções, cada uma com seus próprios interesses e que podem até colaborar entre si ou se degladiar dependendo dos seus objetivos. É importante o grupo saber que para adentrar as florestas tropicais dentro da península de Shult eles vão precisar contratar um guia, senão vai ser muito fácil eles se perderem. Tanto que o livro dedica 2 páginas inteiras de onde você pode encontrar cada um desses guias. E olha só, entre esses NPCs você pode encontrar o famoso Volo. Sim, aquele mesmo que escreveu o Guia do Volo para Monstros. Antes mesmo de atentar aos perigos da península de Shult, os jogadores também podem optar por escutar rumores dentro do porto de Nyanzaru. E lá eles vão escutar basicamente que a doença tem se infectado cada vez mais nos moradores da península e que os jogadores vão aos poucos descobrindo que eles têm que coletar pistas dentro da floresta tropical. O mestre pode, tanto agora como depois, dar um pequeno spoiler para os jogadores, dizendo então que as pessoas que morrem na península não estão voltando à vida. Isso significa dizer uma coisa bem simples: essa campanha é permadeath, ou seja, todos os que estão mortos não podem mais ser voltados à vida. Dentro desse porto tem uma infinidade de side quests para os jogadores fazerem, então basta eles quererem ficar um pouco mais poderosos antes de adentrar a selva. No capítulo 2 você vai explorar a Terra Selvagem de Shult. É uma península gigantesca com 50 pontos de interesse, onde cada um tem as suas armadilhas, animais nativos, dificuldades, NPCs. Não é incomum você encontrar dentro dessa selva dinossauros que são hostis, aventureiros que estão perdidos ou passando fome e até mesmo criaturas exóticas. Sobre os monstros que vocês vão encontrar nessa floresta, pessoal, não tem nenhum novo. Todos eles são tirados do Manual dos Monstros,
Guia do Volo, Monstro do Multiverso, O Tomo do Mordecai, esses livros que já existem como expansões e suplementos do D&D Quinta Edição. Contudo, existe uma criatura exclusivamente nova nessa aventura, que são os Chwingas, que são pequenos espíritos da floresta, que são raros, mas que se interessam muito pela vida dos humanos e podem até te presentear se forem bem tratados. Conforme os jogadores vão explorando essa região selvagem, eles vão aos poucos descobrindo pistas que vão indicar o local de onde está se originando essa maldição que está afetando todos. Só que a liberdade dessa campanha é o ponto mais alto dela, porque você pode escolher como você vai coletar essas pistas. Você pode não querer adentrar a floresta e dar a volta na península através de um barco. Você pode enfrentar piratas. E, eventualmente, ao explorar a baía, você pode até mesmo encontrar uma tartaruga-dragão. Você pode encontrar canyons de ossos, regiões profundas em que são habitadas por salamandras lutadoras. Você pode encontrar fortes que pertencem a uma das facções que eu mencionei. Você pode procurar tesouros dentro de civilizações perdidas dentro dessa floresta. Ao explorar essa floresta, você também pode encontrar um NPC que possui um anel raro chamado Anel do Inverno, que tem tantas facções como também alguns gigantes atrás desse cara. Ou você pode simplesmente querer aprender um pouco mais da história antiga da região de Chult para saber onde você está pisando seus pés. Depois de muito explorar a Península de Chult, os jogadores vão encontrar pistas que vão levá-los até a Cidade Proibida de Omu. Esse é o capítulo 3 da aventura. Dentro dessa cidade, eles vão encontrar uma porta selada que precisa de 9 cubos mágicos para poder adentrar a tumba dos 9 deuses. Contextualizando um pouco da história dessa cidade perdida, há 200 anos atrás existia um povo chamado os Omunitas, que eram os nativos dessa região. Eles desapontaram o deus deles, que é chamado de Ubital. Ele então, por se decepcionar com seus fiéis, vai embora e abandona a Península de Chult. No lugar desse deus entram outros 9 deuses falsos, que se disfarçam de espíritos de animais e enganam os Omunitas a construírem 9 templos em sua homenagem. Depois de certo tempo, Acererak, que é um arquelite muito famoso de D&D, chega nessa região, contempla essa adoração falsa e decide então matar todos os 9 deuses, aprisionando eles numa tumba. Mas quem é que vai construir essa tumba? Claro que vão ser os nativos. Por isso, Acererak escraviza os Omunitas e os obriga a construir essa tumba para selar os 9 deuses lá dentro e como uma forma de zombar da morte também desses deuses. Para testar o quão segura é essa tumba, ele então sacrifica os próprios Omunitas que foram escravizados dentro dessa tumba, mostrando a eficácia das suas armadilhas e de seus perigos. Mas por que então esse arquelite construiu essa tumba? Uma razão muito simples: para guardar o seu artefato, o Fomentador de Almas, que é quem está trazendo a maldição para essa terra lá dentro dessa tumba. Então, eventualmente, ele volta, vez ou outra, de 10 em 10 anos, para poder encher essa tumba de tesouros, para aventureiros cada vez mais quererem explorar essa tumba, morrerem e encherem o seu Fomentador de Almas para que ele continue vivendo mais e mais. Então os jogadores vão ser lançados dentro dessa cidade proibida e vão ter que achar os 9 altares, coletando os 9 cubos para poder adentrar na tumba dos 9 deuses. Haja 9. Quando eles finalmente coletam 8 desses cubos, eles percebem que tem um faltando. E aí, por pesquisar e cada vez mais descobrir, eles descobrem que um grupo de Wantis pegou o último cubo e levou para a sua cidade. O que nos leva ao capítulo 4, que é o Santuário da Serpente da Noite. Os jogadores, depois de coletarem as pistas dos cubos, vão descobrir que abaixo da Cidade Proibida de Omu existe um templo que o grupo de Wantis fez dedicado à Serpente da Noite, que é uma deidade que eles querem trazer de volta à vida, prometendo então trazer o apocalipse para toda a região. O líder desse grupo de Wantis é chamado de Ras, e há muito tempo atrás ele fez um acordo com o Acererak, que é o nosso necromante favorito dessa história, para que, caso eles guardassem a entrada do templo, Acererak os ajudaria então no ritual para trazer a Serpente da Noite de volta. Não preciso nem dizer que isso é enganação, que esse Lich não vai fazer coisa nenhuma. Então, nesse capítulo, os jogadores têm 2 opções cruciais: confrontar o grupo de Wantis de forma mais violenta, ou então convencê-los de que eles estão sendo enganados para eles liberarem a entrada deles dentro da tumba. Só que antes de chegar nessa conclusão derradeira, os jogadores vão ter que enfrentar muitos perigos. Entre eles, um grupo de basiliscos, armadilhas de ácido, caverna de fungos, minotauros esqueletos, e existe até a possibilidade dos jogadores encontrarem os Wantis fazendo um ritual, porque eles pegam prisioneiros e humanoides para transformá-los em um Wantis. Então, se o jogador for prisioneiro, eventualmente, ele pode ser transformado em outra raça. Agora você pode estar se perguntando por que raios o jogador vai querer virar um Wanti? Por 2 motivos simples: porque ele tem imunidade a veneno e resistência à magia.
Então pode ser uma adição bem legal ali como roleplay para tua mesa. Mas lembra que antes de virar definitivamente um anti-sangue puro, você adquire um estado de loucura, viu? Após muito lenga-lenga e confrontando Haas, os jogadores vão conseguir o último cubo para poder entrar então na Tumba dos Nove Deuses. O que nos leva então ao último capítulo, que é a Tumba dos Nove Deuses, que, se você não percebeu até agora, é outro nome chique para a Tumba da Aniquilação, viu? Os jogadores vão descobrir que a Acererak não criou essa tumba somente para zombar dos Nove Deuses que foram mortos, mas também para matar qualquer intruso que entrasse ali, para que então as almas fossem absorvidas no filactério e ele pudesse viver mais tempo. Agora, os horrores e armadilhas que tem nessa tumba não são registrados em nenhum livro, por isso que o mais inteligente do seu grupo não vai saber nada do que tem ali dentro. E isso se dá por uma simples razão, porque ninguém que entrou nessa tumba saiu vivo dela. O que você precisa saber é que essa tumba se encontra com 5 níveis de profundidade. Cada vez que você desce vai ficando mais e mais difícil, e cada nível possui uma caveira que os jogadores têm que coletar para poder então dar acesso ao nível final, vamos dizer assim, que é o nível 6. É importante saber que dentro dessa tumba algumas magias não funcionam, como por exemplo encontrar armadilhas e teletransporte. Cuidado quando estiver explorando essa tumba, pelo amor de Deus, porque você pode acabar perdendo portas e passagens secretas, ficando preso dentro de baús e eventualmente até perdendo seus equipamentos por uma força magnética que vai puxá-los. Eventualmente, como uma armadilha, você pode até mesmo enfrentar uma duplicata exata do seu personagem e também entrar num combate absurdo contra um beholder invisível. Às vezes os jogadores vão ter que pagar um preço um pouco alto para adentrar algumas passagens. Existe até mesmo a possibilidade dos seus jogadores, se entrarem numa porta errada, serem transportados por uma sala cheia de monstros, ou então serem transportados de volta lá para o início da masmorra. Se os jogadores já não estivessem odiando esse lugar demais a essa altura, eles ainda têm a possibilidade de terem seus equipamentos quebrados antes do confronto final. Depois de muito lenga-lenga com monstros, armadilhas e no final vários puzzles para os jogadores resolverem, eles vão finalmente poder entrar na sala que está o Filactério, o Fomentador de Almas, o artefato criado por Acererak. Este artefato está sendo guardado por um deus da morte pra lá de celoso. Os jogadores vão confrontar esse deus, se ainda tiverem condições de fazer isso, e finalmente destruir esse artefato maldito, colocando fim a essa maldição de uma vez por todas. E isso até chegar o boss final DLC pós-créditos, que vai ser o próprio Acererak. Se os jogadores ainda estiverem em condições de enfrentar um Arquilite depois de tudo isso, vai ser um feito e tanto. Caso vocês terminem tudo isso que tem para fazer, vocês podem finalmente voltar lá para Syndra, a primeira NPC que contatou os jogadores, para pegar cada um item mágico à sua escolha. Isso se ela ainda estiver viva a essa altura, né? Lembrando que, falando dessa aventura como um todo, você ainda tem um modo chamado de Moedor de Carne, que é simplesmente uma sacanagem a mais com os jogadores, botando mais dificuldades e regras para poder complicar a vida dos jogadores, rolando testes de sobrevivência, para saber se eles vão lutar contra a morte de modo mais difícil ou mais fácil. É como se fosse um modo super hard ali. Mas basicamente o que eu tinha para falar sobre a Tumba da Aniquilação é isso, pessoal. Se eu deixei alguma informação importante escapar, deixa nos comentários desse vídeo. Briga comigo também se eu dei spoiler demais da aventura, beleza? Mas deixem-me saber se vocês gostaram desse formato. Eu tive essa ideia desse vídeo porque eu tive um feedback muito positivo sobre aquele vídeo de quais livros de D&D você pode comprar em 2023 e muitas pessoas pediram um resumo de campanha. Talvez eu possa ter começado com a Tumba da Aniquilação, mas deixa aí nos comentários que aventura mais você quer ver e se você curtiu, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até lá, clica no vídeo aqui que eu mencionei, que vai estar aparecendo em algum canto desta tela e falou!